Que bacana. Vamos lá então, bem-vindos ao podcast da Incendiários, né? A INC Podcasts. Hoje a gente tá. Podcasts, falei no plural, né? A gente Hoje- vai abrir. A gente vai crescer, vai expandir depois. Aí A gente vai ser tá vários começando. podcasts, Isso. exatamente. Então, nesse início, né, pra gente falar um pouquinho do propósito, né? Esse propósito do podcast é agregar na vida das pessoas, assim como agregar na vida nas nossas vidas também, né? Hoje tá eu e o Veto aqui apresentando, mas em outros episódios terão outros incendiários, outros missionários aqui e outros convidados também. Mas hoje em especial a gente está aqui com o Darlan. Darlan, seja bem-vindo aqui ao podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, né? Honrado. Primeiro podcast, Darlan Reus, né? Primeiro episódio, pode dar tudo errado, pode não gravar, pode não... Vai dar tudo certo. Amém. Quando tu sugere incendiários, quer dizer que tu já estás, né, proliferando a cultura, não só a cultura de Pentecostes, mas uma cultura fraterna. Exatamente. Darlan, olha só, a gente... Tu pra gente é uma referência pessoal, né? Principalmente falando de mim, assim, né? Por isso que eu fiz o convite. Mas a gente sabe que tem uma história de vida massa, que tem todo um testemunho. Eu sei que tu, acho que uma época atrás, até comentei com o Veto hoje antes de começar. Começando. Tu era foi o coordenador da pregação, até uma época eu tava na formação, um tempão atrás. Então a gente sabe que tem uma história de fé e eu queria começar por essa linha, sabe? Falando da tua fé no dia a dia, talvez da tua história, né? Eu não sei se tu sempre foi da igreja, se teve algum momento, né, algum ponto de imersão na fé, alguma coisa. A gente queria entender um pouquinho disso. Eu sempre fui de uma família católica tradicional, né? Tá. Eu me denominava católico de paçoca. Tá. Católico de paçoca é aquele que só vai na sexta-feira santa. Aí vai lá, chora, beija o pé da cruz Hoje em e dia tá é tudo certo. católico de IBGE. De IBGE, é esse aí. BGE. Mas eu sempre tive essa relação assim com uma família tradicional. Eu não tenho uma memória, dos meus pais na igreja, não tenho. Mas eu, desde muito cedo, muito menino, eu tinha algo que remetia a um chamado. Porém, discernimento zero, passou o time, né? Mas eu tinha esse anseio por conhecer algo mais, saber que chamado era aquele, ao ponto de eu me trancar. Eu chegava do trabalho, me trancava no quarto, como se alguém me chamasse. Isso era com que idade? Eu deveria ter uns 15, 16 anos. Tá. Adolescência. Para os mais antigos, Espera, só aproximar um pouquinho aqui. Tá? Opa! Tá saindo bem o som dele? Nós... Apertar de volta. Eu comecei a minha vida de jovem, hoje chama de balada, né? Tá. Mas eu... Então teve uma balada aí. Lá no início tinha a Sami, né? Que é a nossa eterna Sociedade Amigos de Mineração de Sara, que tinha a balada do domingo à tarde. Tá. Mais de uma vez, durante aquele cenário, as músicas, eu me recolhia, saía dali correndo como um doido e me trancava no quarto para ouvir esse chamado. Aí um dia a minha mãe disse: será que não é para ser padre? Mas aí... a semente, a dúvida. Plantou a dúvida. Aí, só que nós não tínhamos essa experiência, né, de igreja. E assim foi, eu ia nas missas, na época da festa de Santa Bárbara, era uma família tradicional secular, uma família secular. E toquei a vida por muito tempo, conheci a Andréia, né, dia 10 de fevereiro de 91. Lembra a data. Importantíssimo. 8h25 da noite. Se ela assistir, ele já não apanha mais. Não, ela sabe. E é algo importante, ele falou o horário. Não sei se percebeu. E o local, se vocês perguntarem. E a cor da roupa. Lembro. Lembro. Então, e nesse dia, quando eu namorei com a André, eu falei pro meu melhor amigo: cara, eu vou casar com essa menina. Eu era muito jovem, eu deveria ter uns 18, 19 anos. E realmente casei. E a minha experiência com Deus, ela foi num momento muito oportuno. Porque a gente namorou,
de ir na casa, né? Hoje mudou. O namoro com ela também era nessa parte dos 15, 16, 17 anos? A Andrea tinha 14 anos e 10 meses quando nós namoramos. É bom de número, né? É bom de número. Ela fez 15 anos dia 26 de março, nós namoramos 10 de fevereiro. 11 meses. E nesse período, né, eu tinha uma regra minha que eu só iria visitar na casa da namorada que eu fosse casar. E eu cumpri com isso. Era uma regra minha. E eu cumpri, fui na casa da Andrea no dia 9 de outubro de 90, deixa eu te perguntar. 91. Tu fez o pedido formal? Porque assim, Foi pedir a mão, né? Eu defendo muito isso, tá? Eu fiz. Porque eu sei que, tipo assim, tem muito hoje, vai entrando dentro de casa, do nada Não. é o namorado. Não. Eu já vi muito isso. E, cara, eu sou do dia que fui conversar com o meu sogro e minha sogra sobre a Dani, eu fui lá, sentei, me apresentei, pedi. E eu acho isso maravilhoso, espero que faça com a minha filha. Foi no dia 10 dia 9 de Tremendo as pernas. 9 de outubro de 91. Vendedor desde os 15 anos. Tremendo mais que maravilha. Por que eu lembro? Porque era o dia do meu aniversário. Tá. E como a gente não tinha carro, nem eu, nem os pais da Andrea, ela disse, eu queria te dar alguma coisa, mas tu tem que vir aqui. Claro, peguei o Içarense das 18 horas. Que hora passa para a velha? Exato. Fui lá tal, me apresentei pro sogro, sou da Arlane e tal. Pedi licença, aí nunca mais saí dela. Então a gente pode dizer que ela foi o teu melhor presente. É ainda, né? Eu acho que a construção de um homem está muito relacionado à relação que ele tem com a mulher dele. Claro que eu não sou o cara mais santo do mundo, mas a nossa relação ela é muito madura. Então, e nesse processo de namoro, noivado, eu comecei a pensar, né? Só botar um ponto ali que eu achei interessante que tu falou, que a construção do homem está relacionado com relacionamento, com a mulher e tudo mais, porque tá numa fase com ela que, querendo ou não, claro, tu já formou teu caráter na infância, mas tu tá formando o teu caráter como homem, como um pai de família que tu viria a ser. Isso. Então, nesse momento, e tem um momento que tu já tá com ela. Johnny. Então, eu achei interessante isso, porque tipo, não teve aos outros namorados, não, teve ela já desde, como é que é o nome, desculpa? Andrea. Teve ela já desde o início que te ajudou a... 30 anos casado já. Ele falou essa frase que ajuda a formar, ou seja, teve muita participação na formação como homem. Hoje, muitas vezes a gente tem uma idade cronológica que acaba definindo a personalidade. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que um cristão, ele aprende todos os dias. E nós nos construímos enquanto esposo e esposa ainda. Todas as vezes que tem aquele perrengue de marido e mulher, tu aprende alguma coisa. Se tu admitir. O princípio do aprender é admitir que tu não sabe. Deixar um pouco o ego de lado e exatamente. Entender que a gente, por mais que tenha experiência, tenha idade, não sabe de tudo, né? A gente sempre tá aprendendo. Então, nessa fase, né, dando a sequência ali, eu tinha uma vida normal, de jovem, de adolescente, estava indo jogar futebol, aqui próximo. E passei em frente à igreja. E ouvi uma canção. Ninguém te ama. Não vou cantar porque... Clássica. Cara, que música maravilhosa. Eu tinha uma bolsinha escrito Sanremo, preta com amarela. Escondi ela no meio da samambaia assim. Vou entrar para ouvir essa música. Quando botei o pé na porta, uma senhora fofinha chamada Vera, minha comadre, madrinha do Vini, me deu um abraço. Não tem aquele abraço? Aqueles apertados. Não tem aquele abraço assim que tu sente coração no coração? Nunca mais saí da igreja. Nunca mais saí da igreja. Às vezes as pessoas pensam que ele está na igreja, ele se tornou um cara perfeito. Nossa! O meu maior sabotador sou eu. Nessa história, né, o Johnny conhece bastante da minha caminhada. Eu entrei para a Renovação Carismática em 93. Eu tinha um ano. Em 93. Eu tinha um ano. Eu conheci a Renovação Carismática Católica em 93.
uma vez descobrindo a renovação, eu comecei a entender qual era aquele chamado que eu tinha lá Era isso que eu ia te atrás. perguntar. Eu comecei a relacionar a pessoa que estavam me apresentando, em Jesus, era aquela mesma leveza, aquela mesma brisa que eu sentia quando eu me trancava no quarto. Então, eu já de imediato, nossa, já era ele me chamando naquele tempo. Foi ali que tu entendeu aquilo que tu sentia antes. Ali eu entendi e preencheu. Uhum. Então, eu acredito assim, ó, que, será que não era para te ser padre? Como a minha mãe falou, eu acredito que não. Não tem um amigo quando encontra outro e diz, muito prazer, eu vou estar sempre aqui. Engraçado falar nisso, porque eu tinha também uma pergunta exatamente sobre isso, porque, sabe, na questão do matrimônio, obviamente é a vocação, e aí vem aquela pergunta da vocação, né? Aham. Teve a certeza que não teve e tudo mais. Veta. Teu celular aparece na câmera. Percebi que a minha vocação era ser marido. Tá. E Isso era certeza que tentei buscar a melhor versão para isso. Ainda não consegui. Estamos moldando, né? Eu não consegui ainda, porque eu acredito que a gente nunca vai. Eu acho que a vida do cristão, na minha opinião, é isso, é se aperfeiçoando, querendo parecer-se mais com Cristo. Então, essa é a caminhada. Se fosse padre, é a mesma coisa. Se tu buscar uma linha filosófica, nós somos seres em desconstrução constante, porque tu te desconstrói enquanto pessoa para poder te reconstruir. Porque uma reforma nunca fica perfeita. Deus não reforma ninguém. Ele desconstrói e constrói de novo. Às vezes acontece uma tragédia na vida da gente. Eu já passei por algo muito parecido com uma tragédia. Uhum. Porque Deus queria, ele viu que aquela versão que eu estava construindo não ia dar boa. Então, se tu for levar para uma linha filosófica, essa desconstrução são as oportunidades. São as oportunidades que a gente acaba utilizando também na área profissional. Então, essa construção daquele menino que um dia se tornara um esposo, ela foi uma linha, eu posso dizer que... eu não posso dizer que ela foi ascendente, que ela foi crescendo, não, porque em alguns momentos essa linha acabou, o sinal do coração. Do eletrograma. Então, a tua linha de construção, às vezes tu está regredindo. Uhum. E eu já me deparei na fé várias vezes, eu voltando a ser homem velho. Eu até achei bem bacana quando tu disse sobre isso, porque eu acho que quando a gente tem esses problemas, essas dificuldades na caminhada que todo mundo tem, continua tendo, é muito importante, porque a gente tem que ter uma maturidade, e quanto mais a gente passa isso, mais maturidade a gente vai tendo e entendendo a nossa caminhada com Cristo. E justamente quando tu falou isso, é muito importante tu falar, porque às vezes a gente entra num universo que tudo é maravilhoso, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, e a gente esquece das cruzes, né? E na tua vida, então, tu teve muitas cruzes, muitas dificuldades e muitos problemas para ser o Darlan que tu é hoje aqui sentado nesse podcast. A minha experiência de vida, às vezes a gente não consegue relacionar todas as quedas que tu teve. Que às vezes tiveram quedas que tu sozinho tu não levanta mais. Sim. Tu não levanta mais. Aí Deus te utiliza de instrumentos para te levantar. Eu me deparei já em situações, porque o querigma, né? O querigma que a gente pregava muitas vezes, a gente tinha uma formação que era encontro com Deus, encontro com o irmão e encontro comigo mesmo, né? Lembra? Essa formação está presente na formação da Incendiários hoje. Está? Perfeito. Cara, ela foi tão importante. Vamos fazer um parênteses? Vamos lá. Ela foi tão importante para mim, principalmente nessa época, que tu era o coordenador da pregação. Sim.
Ela foi tão importante do eu comigo, eu com outro e eu com Deus, Exato. que hoje eles sabem porque eles são líderes, né? Tanto a Mari que tá atrás das câmeras, já deixar aí, depois eu botei uma fotinha dela. Alô, editor? Alô, editor, bota ali. Aí, eles sabem que eles são líderes de célula e a gente fez as formações com os novos missionários, toda a formação Perfeito. baseado nesses 3 pilares. E- Porque é um autoconhecimento Exato. e um conhecimento com Deus. Então, eu preguei essa formação. E eu dei essa formação por muitos anos Eu na tava lá. diocese. Por muitos anos. Mas um dia chegou a apostila do eu comigo mesmo. Meu Deus, me senti o lixo. O lixo. Então, quando eu me deparei com aquela apostila, tu tá te preparando para ela, mas quando tu tá preparando uma apostila, tu sente o Espírito Santo do teu lado. Por quê? Porque tu mergulha, tu tem que ir lá na Bíblia fazer a pesquisa. Tu vai na apostila, que já é uma unção do Espírito Santo, aquele material que está ali, né? Sim. A renovação carismática, ela tem essa... ela tem essa veia do ouvir que vai no fundo da alma. Vai no fundo da alma. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, Johnny? Mas tu não é mais da renovação? Não, eu sou. Eu só não estou em grupo de oração nesse tempo. Não estou, né, em grupo de oração. Sinto um desejo muito grande de retornar a viver em grupo de oração, mas a minha identidade é RCC. Sim. Então, acho que fica A tua na formação, veia, né? a minha formação eu não sei se vocês estão sabendo, eu estou me preparando para ser um diácono. Estamos fazendo teologia. Vamos falar isso lá no final, né? Então, esse menino que um dia recebeu um chamado de alguém que estava dizendo para ele que ninguém te ama como eu, uma vez que se deparou com essa miséria humana, porque o que o inimigo faz? Tu mergulhar somente no que é humano. Porque quando tu esquece do divino que habita em ti, tu esquece da mensagem que ele te disse, esquece da canção que um dia eu ouvi. Porque se eu me deparar comigo e com as minhas limitações, eu sou o quê? Nada. Eu sou mais um na fila do pão. E falta a gente olhar para nós mesmos. Até, né, numa das formações, eu sei que a Mari fez também, eu fiz na minha célula, que era a gente coloca um espelho na frente e para a pessoa depois de toda a pregação, de toda coisa, né? Bota um espelho para a pessoa, todo o contexto, né? Para a pessoa se olhar no espelho durante alguns minutos ali, com uma canção, para que ela olhe para ela mesma, para as misérias, para as coisas boas também. Sim, porque às vezes eu acho que a gente não olha. Ô Chegando um Johnny, refri para mim. eu... Só aproveitar essa pausa. Mari, se tu quiser tu dar uma olhadinha, os caras ficar um pouquinho ali para ficar mais fresquinho também, fica de boa. Eu tô fazendo rec de 10 lei, já tá no segundo. Beleza. Então, tranquilo. Eu só vou pegar uma água, já que nós temos uma pausa. Não, fica à vontade. Desculpa te cortar, né? Não. Só pra gente obrigada. ajustar. Aproveitando o corte, tem alguns momentos que ele dá um pequeno zumbido e fica... E depois para? E depois para. Tá. Não sei se... Só me avisa se for muito longo, se for só um... Cara, é coisa de 3 segundos, para. Tá, beleza. Aí tá tranquilo. Tipo, a cada 2 minutos acontece. Tá. Recuperando o fio da meada, Dani, desculpa, tá? Tava falando então sobre olhar para as misérias, olhar para nós mesmos, olhar para as coisas boas também, não só para as coisas ruins. Ô Johnny, é relevante isso que tu falou no sentido que o que atinge a alma, o inconsciente de uma pessoa num processo depressivo? O amor próprio, ela perde o amor. Ela perde o amor. E quando tu perde a essência do amor, tu não consegue mais enxergar nada bom em ti. Aí esse olhar no espelho é uma agressão, porque tu só enxerga o que é ruim em ti. Aí começam as comparações. Tu começa a te comparar, principalmente nós estamos vivendo uma geração social muito intensa. É um bombardeio. Toda hora, né? Rede social, abre o celular, É um meio comparar- bombardeio. Esse é um tema que a Incendiários gosta. É um bombardeio de sorrisos, um bombardeio de drinks. Alegria. Isso. E que alegria é essa? Então, quando tu te depara no espelho, tá? E tu não consegue enxergar mais nada de bom, acredite, vai fazer uma boa confissão.
Porque o entulho que tu te abasteceu de alguma forma, não estamos aqui agora levantando situações de contaminação espiritual, Sim. nós estamos falando aqui de contaminação social, que hoje, queira ou Humana não, também, né? é um lixo e tóxico, que tem levado muitas pessoas a perder sua essência. Volte à essência da confissão, viva o sacramento. Fica aqui, né, já até uma dica. Uhum. Volte ao sacramento. Não existe sacramento mais puro para uma retomada de caminhada que a confissão. Se tu queres retomar uma caminhada na vida, não parta sem uma confissão, porque a mochila que tu carrega é pesada demais. Uma libertação, na verdade, né? Um novo eu, deixar o passado, entender que ele vai, às vezes, voltar à tona, se lembrar em alguns momentos, mas construir um novo eu, né? A partir disso. A partir disso. Então, esse moço que foi crescendo, foi para a renovação, encontrou uma igreja viva que eu não enxergava até os, 21 anos, 22. Deveria ter uns 22 anos. Parece tão jovem, mas não é, para um cristão não é tão jovem, não. Sim. E essa retomada, essa descoberta aí, ó, essa descoberta dessa igreja que tu vive, ela começa a te preencher com novos valores novos valores para mim, né? Mas são valores cristãos que a gente acaba não trazendo para o nosso DNA. Uhum. Então, fui para a igreja, casei um ano depois, eu acho. Eu fui ainda para a renovação solteiro, noivo. Aí um dia levei a minha esposa, a Andréia, que também era secular. Tinha uma família Ela vinha católica. na mesma pegada ali. Na mesma, secular. E para ouvir os meninos que iam cantar no nosso casamento. Cantar quando ela chegou na igreja, que chegou lá e o povo... Meu Deus! Tinha que estar... Esse primeiro contato é Tive que segurar a Andréa pela mão. Calma, calma, não vai já... É aquele pensamento, a gente tá na certa? E ali a Andréa... Porque nem sempre o medo te espanta. Às vezes o medo te traz curiosidade. E a Andréa trouxe a curiosidade de saber o que estava acontecendo. Aí a Andréa acabou, depois de casado, alguns meses, ela entrando no núcleo de oração antes de mim até. Olha. Porque ela ficou curiosa demais. E eu era um pouco acomodado, né? A minha história era assim. Aí entramos juntos depois, fomos... Eu sempre fui muito precoce. Enquanto... todo mundo... dons de língua. Não, todo mundo recebia dons de línguas em meses, né? Depois do grupo de oração. Eu tinha que ser no início. Mesmo que fosse humano. Ó Deus, quer fazer agora. É agora. Depois eu não quero. Sabe por quê, Beto? Eu sempre tive essa necessidade do protagonismo. Se eu buscar se eu fazer uma análise hoje, uma psicóloga ou um analista vai encontrar em mim uma carência que me leva a esse protagonismo. Porque não pode ser só algo natural. Não pode ser. A Andréa diz, homem, tu quer estar à frente de tudo. Nem sempre tu é o melhor da história. Mas eu sempre tive essa necessidade. Quando consigo otimizar esse ímpeto para o bem, é algo sobrenatural, é algo maravilhoso. Tipo, destinar aquilo ali, né? Exato, mas quando eu não consigo controlar isso, eu posso me tornar presunçoso. Vocês estão vendo como essa linha tênue nos acompanha o tempo todo? Mas eu acho legal tu falar isso, porque é um autoconhecimento e humildade também de assumir que talvez podemos dizer que esse é um ponto é uma qualidade em certos momentos, mas também é um defeito. É um defeito. E eu preciso, Johnny, estar em vigilância o tempo todo, porque esse defeito ele pode prejudicar muitas pessoas e pode afastar muitas pessoas. Sim. Tu imagina a minha
A antropologia vem dizer que um líder, ele nasce líder e tu vai desenvolvendo essa qualidade de Lapidando, liderança. né? E tu vai desenvolvendo. Eu sempre tive essa liderança em todos os lugares. Na sala de aula, no time de futebol, no grupo de oração. Eu sempre tive essa liderança. Agora vocês imaginem um líder presunçoso. Só não um minutinho. Esquentou. Não vai precisar de um 10 pra dar uma acelera. Ela tava com aviso já e agora... Desliga e coloca aquela ali nos dois. Pode ser. A bateria? Não, a ZVE esquenta. Ela esquenta mesmo. A ZVE, ela tem esse Vivendo e detalhe. aprendendo. Vivendo e aprendendo. Não, já enfrentei uns problemas assim, parecidos. O importante é o convidado. Gravou o convidado. Convidado que dois feios aqui desse lado não vai fazer diferença. Pode virar uma palavra. Isso aqui pode botar Tá no massa. convidado. Tá legal, cara? Tá curtindo? Tá. É que como eu falei no começo, não. Aí começa não, é aqui. interessante. e vai- E nós estamos gravando isso, depois vai pro ar também. O que eu acho legal, depois a gente retoma ali mais pertinho. depois a gente retoma a presunção, mas o que eu acho legal é várias coisas que tu falou, me identificou. Esse momento que tu tá falando com humildade de um ponto que tanto é tua qualidade, mas também é teu defeito, cara, isso é Como fenomenal. conhecimento, daí a gente volta lá no eu comigo mesmo. Exatamente. E liberta, né? Eu lembro de uma vez que eu olhei um negócio, uma pessoa falou um negócio pra mim e me incomodou. Continuando esse papo ali que falou que foi sincero, né? E aquilo me incomodou. E aquilo ficou me incomodando. Quando eu comecei a refletir, eu comecei a tirar a pessoa, porque eu tava com raiva dela, porque ela falou uma coisa contra mim. Quando eu tirei ela do foco da minha atenção e comecei a prestar atenção no que foi dito e no que eu entendia pelo que foi dito, era uma verdade. E quando eu entendi isso, me libertou. Eu fiquei leve. Olha. Eu já não senti mais raiva dela, porque tu escuta o que tu quiser da maneira que tu quiser. Eu já não senti mais raiva, eu entendi algo sobre mim. Tá gravando? Tá gravando? Eu entendi algo sobre mim Tá mexendo, mas que tá me vendo? fez ir pra frente. Ô. Mas se tu quiser falar alguma coisa pra cortar, a gente corta Não. depois. Ô, Johnny, isso... Xingar alguém. Ele é tão grave. Eu não iria me expor tanto, mas eu acho que a vibe requer algo muito sincero. Tá. Esse meu ímpeto de liderança, abre aspas, de estar à frente, prejudicou muita gente. Um dia, o meu falecido pai, ele foi mais de 100 vezes para o hospital. Foi mais de 100 vezes. E o meu pai só aceitava que eu levasse ele para o hospital. Por quê? Porque ele poderia ter que tomar banho e as minhas irmãs são todas mais velhas que eu. E ele tinha vergonha. Sim. Natural. Né? Imagina, hoje a gente tem vergonha, imagina um senhor que teria quase 90 anos agora. Né? 88 anos. Imagina o meu pai, nós somos no hospital. Nós somos no hospital e na saída do hospital eu comecei a caminhar. Meu pai tinha problema de pulmão e quando eu percebi, eu estava já uns 10 metros à frente dele, no meio do centro de Criciúma. Por quê? Porque eu sempre queria estar à frente, eu sempre puxava tudo isso. O Espírito Santo me falou ao coração. O amor requer que tu diminua a passada para quem está atrás de ti te alcance. Me trouxe uma memória de uma das brigas mais feias que eu tive com a Andréa. Briga talvez não seja o termo ideal. Discussão, né? Uma discussão, foi um problema que se perdurou por muito tempo. Um casamento, ele nunca pode estar em andares diferentes. Ele tem que estar sempre no mesmo degrau, marido e mulher. Quando eu fui para a renovação, por esse ímpeto e essa precocidade, nem sei se existe essa palavra. Existe? Por eu ser muito precoce, eu logo comecei a pregar e criou uma distância entre eu e a Andréa nessa atmosfera espiritual que ela se sentia inferior. Isso gerou um vazio existencial na Andréa gigantesco. Ela se tornou violenta no feedback que ela me dava.
E às vezes é algo que tu nem percebia porque era um sentimento dela. Perfeito. Né? Por quê? Porque eu não enxergava mais para ela, porque ela estava para trás. Ou ela estava para trás ou estava para baixo. Sim. Tu imagina um pregador que faz uma pregação, que teve um período que eu praticamente pregava 5 dias por semana, que é um erro, né? A gente não parava para ouvir, só queria falar. A gente só queria falar. E a renovação, no começo a gente fazia muito isso. Qualquer grupo de oração que te chamasse, tu pegava a Bíblia e ia. E nós passamos por uma dificuldade financeira nesse período, que eu não tinha carro. Mas eu ia pregar em tudo quanto é lugar, eu ia de ônibus. E muitas vezes eu vinha a pé. Pouca gente sabe, tá? Na diocese isso pouca gente sabe. Um dia eu fui pregar lá no bairro Brasília. Não, no Argentina. Próspero, né? No Argentina. Para mim ir, eu fui de carona com a Genor de Kombi. Para voltar, eu disse, não, gente, não se preocupe que eu vou de ônibus. Mas eu não tinha dinheiro para ônibus. E vim embora a pé. E se alguém passasse, era saúde, né? Não, se alguém passasse, não te dava carona, porque ninguém dá carona para alguém que tem uma Bíblia embaixo do braço. Ninguém dá carona. Por quê? Por causa que muitas vezes a gente é moralista com a Bíblia na mão. Sim. E ninguém está pronto para um discurso moralista. Esse cuidado o pregador tem que ter. Ele não foi chamado para dar lição de moral. Ele foi chamado para falar de Jesus. E nessa caminhada de 1h30, até em casa, quando eu morava na Vila Nova, eu pude refletir sobre tudo isso. Onde é que eu estou errando? E a Déia, ela me falava várias vezes qual era o meu ponto de erro, mas eu não queria entender. Porque eu era um pregador do fogo. Do fogo. Discernimento, zero. Porque quando tu não estás no equilíbrio com a tua família, aquilo que tu pregou é entusiasmo. É entusiasmo. A gente precisa ter o filtro de saber em que momento tu pode pregar a palavra de Deus. Né? Por quê? Por causa das tuas fragilidades. E na tua fragilidade, o inimigo sabe se usar. Uhum. E esse vão que acaba se tornando, às vezes a gente, né, é muito perigoso porque a gente não percebe, né? Não é algo que tu vai sentindo e domando. Quando tu percebe, já tá lá embaixo. Hoje nós chamamos na linguagem técnica um gap. Quando criou-se essa distância que estava só na minha imaginação, que eu aparentemente deixei a Andréia para trás e fui. Eu buscava formação, eu ouvia pregações 12 horas por dia. Qualquer lugar que eu fosse, eu estava ouvindo uma pregação e estava fazendo uma formação, e a Andréia viu o quê? Se tudo isso que ele está fazendo é para se tornar essa pessoa egoísta, então eu não vou. O eu sempre à frente do outro, né? Então, durante a minha conversão, foi talvez o maior impacto. A hora que eu tive que diminuir a minha passada, de uma forma muito delicada, chamá-la para ela dar uma acelerada na passada dela, para que a gente estivesse lado a lado. E eu acho que essa delicadeza que tu falou, às vezes, de acelerar ela e diminuir o teu, às vezes a dor maior é o diminuir. Né? Não, no caso dele, até pela questão da personalidade. Exatamente. Então, é trabalhar o próprio ego, né? Porque tu tem que declinar de um monte de ideia que tu tem. Só pra gente ilustrar. Na quinta-feira santa, que a gente tem o lava-pés, o nosso mestre, o Senhor, ele lavou os pés dos seus apóstolos. Jesus havia sido proclamado rei há poucas horas. Osana, o filho de Davi, ele entrou sendo proclamado rei em Jerusalém. Sim. Foram para um pavimento, para um local. Jesus se cingiu com a toalha, lavou os pés de pescador, agricultor, cobrador de impostos. Jesus quis mostrar o que ali? Se a gente for buscar uma tradição convencional, Jesus quis mostrar a humildade. Certo?
É uma tradução convencional, Sim. a maioria das pessoas. Mas normal, a teologia sobre isso é infinitamente maior. Jesus, além. sendo ele rei, só quem lava pé é escravo. Né? As talhas de Caná estavam lá para os escravos lavarem os pés dos convidados. Então, só quem lava os pés, então um rei que se foi proclamado rei pelo povo, se agachou e lavou o pé de pessoas humildes. O que ele estava preparando? Jesus estava dizendo para eles, a missão que vocês têm é infinitamente maior. É grande o que vocês vão enfrentar. Então, Jesus estava promovendo aqueles homens. A essência do casamento qual é? A promoção contínua. A essência de um pregador é promover aquelas pessoas ao Cristo. Então, por isso, ele tem que estar muito bem com ele mesmo. Então, voltando o termo construção de um pregador, tu precisa ter muito cuidado. E a minha mulher me fez ver isso de uma forma só ela sabe. E voltando até um pouquinho antes ainda, que tu falou sobre, lá no começo do relacionamento, dela ser tão importante para a construção, vou falar um pouquinho da Dani, aqui, Perfeito. por exemplo. Né? Poxa, a gente trocou a agência aqui e a agência foi pro centro. Aí tava aqui tudo desarrumado e tal, eu tava querendo podcast. A Dani veio, aí eu falei as minhas ideias pra ela. Amor, eu queria fazer o estudo de incendiários ali, essa linha de atendimento pra gente ajudar pessoas, que é o nosso propósito, com ansiedade, depressão, fazer um estudo do podcast. E ela veio limpar aqui, e não só limpar por rotina, ela veio limpar por causa do estúdio do podcast. Ela veio, aí ela viu, ó, essas flores aqui é dentro dela, porque eu não ia botar uma flor aqui. O homem não vai ter essa ideia? Não vou começar a botar uma flor, botou um negocinho, arrumou, limpou, passou, foi lá, banheiro. Tu olha no banheiro ali, tá mais limpo aquele banheiro do que o meu banheiro lá de casa. Eu falei pra ela, dá vontade de vir fazer as necessidades aqui? Cuidados. Então, tipo assim, exatamente. Então, cada cuidado, o café ali pra te receber. Então, tudo isso e a Dani não tá sentada aqui aparecendo, mas foi fundamental na missão do outro. Então, só complementando que às vezes tem tudo isso. Assim como a gente pode até ser fora do relacionamento também. Mari, que tá atrás das câmeras, estava trabalhando, veio direto, pegou o Uber pra cá, pra estar ali de pé, cuidando das câmeras. Então, eu acho que tudo esse entorno é que faz um pregador também. Nós podemos dizer que, né, Johnny, a gente está à frente de uma assembleia. Sim. Nós estamos à frente de uma assembleia e às vezes essa assembleia não está sentada em cadeiras. A assembleia muitas vezes é a tua comunidade. No meu caso, eu moro numa comunidade há 54 anos. Eu sou ministro da palavra dessa comunidade há 26 anos. E o risco de um contra-testemunho, ele é muito eminente. O risco de um contra-testemunho. Então, a assembleia nem sempre é aquela que está ouvindo a tua fala. É aquela que está prestando atenção nos teus passos. Sim. Né? A assembleia que eu considero mais crítica da minha vida é a minha comunidade. Né? Que me elege, me promove e me julga. Eu sou um pregador. Imaginamos os apóstolos. Eles eram itinerantes, eles iam para as comunidades. Sim. Eles, abre aspas, abandonaram a vida velha. Nós somos pregadores que tu tem uma base, tu tem um local, tu tem um pai, tu tem uma mãe, tu tem os teus irmãos, tu tem uma mulher, tu tem um filho, tu tem o teu trabalho. E aí? Até, Darlan, queria aproveitar que tu está falando disso, a importância da tua vida cristã fora da igreja, né? Como é que tu leva isso dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, às vezes no ambiente familiar, né? A gente sabe que, não sei se a tua família toda é católica, mas às vezes é bem dividido, né? Católicos, evangélicos, outras religiões. Então, como é que tu leva essa tua vida cristã, essa vida do Darlan pregador, fora da igreja, no teu trabalho, no teu dia a dia? Quanto à família, a família é assim, o slogan de Francisco, pregue, se for preciso, fale. A família, tu tem que ser
o cristão no silêncio. Tua família paterna, materna, que quando tu casa, tu já tem outra família. Ou seja, como eu trato a minha família, eles vê a minha força da minha conversão. Opa! Aí eles decidem se vão seguir aquilo que tu segue ou não. A minha família materna, 99% são católicos. Uma boa parte seculares. A minha mãe, quando eu comecei a ir para a igreja, ela se tornou uma católica fervorosa, muito ativa. Eu descobri o cristianismo que existia dentro da minha mãe in-house. Eu descobri um cristianismo que já estava nela. Sim. Só que, vamos lá, o cristão, ele abastece na Santa Missa. Se ele não abastece na Santa Missa, ele não é convertido. O cristão precisa buscar a Santa Missa. Os meus irmãos me respeitam muito enquanto homem, enquanto marido, não tem uma vida religiosa de conversão. No meu trabalho, uma atmosfera de vendas, ela é um cenário hostil. Acho que os três que sabem, né? É hostil. Muitas vezes tu usa jargão em vendas que não condiz com a tua pregação. Cara, se quiser aquela água é tua, tá? É minha? Eu tô olhando pra do Veto ali. Fica à vontade. Pois é, eu vou então, deixar no meu trabalho, eu tento da melhor forma ser uma referência espiritual, mas confesso, é um cenário um pouco difícil de tu levar uma palavra. O ambiente, Exato, o ambiente. E essa negligência não é do ambiente, é fraqueza nossa. Sim. É fraqueza nossa, porque é um ambiente que tu está exposto. Tu estás muito exposto num ambiente de trabalho. E às vezes tu pratica ou fala algo que te inibe a uma palavra, um versículo. E isso é uma cilada grandiosa. Uma cilada, porque tu acaba se tornando mais no ambiente de trabalho. Onde estão as piadinhas? Tu não consegue mais ficar, mas tu também não diz para as pessoas não fazer. É muito ruim e contra, né? Quando Exato. O ambiente está contra, Por quê? tu tem que ir contra. Porque tu quer fazer parte da tribo, certo? Isso é natural do ser humano. Exato. Isso é natural do ser humano. Mas é uma fraqueza do cristão. É uma fraqueza do pregador. Porque se o pregador ele está convicto, ele deveria... Gente, isso é um tipo de piada, isso aqui é um tipo de vídeo que não condiz mais conosco. Isso aqui é um tipo de atitude que não condiz mais conosco. Nós não deveríamos ir mais para esse caminho. Por que a gente não fala isso? Porque tu te iguala, porque tu quer estar bem na tribo. Tu não quer que as pessoas te rotulem. Eu me exponho falando isso. Mas é um local que é um local que eu procuro a minha conversão. Quando eu aceitei, quando o Dom Jacinto me fez o convite para para ser um candidato ao diaconato, foi a primeira coisa que me veio na mente. Que o ambiente de trabalho eu preciso ser também o diácono. E como esse ambiente de trabalho virou a minha casa, hoje, remotamente, tu tem muitos contatos. Eu fiz um retiro de acampamento alguns meses atrás, lá em Rio Negrinho. Lá em Rio Negrinho. Castelo de Caçador. É o mesmo formato. Tá. É o mesmo formato. Foi, para mim, duas curas profundas. Uma foi essa que eu estou aqui dizendo para vocês, que o ambiente de trabalho, eu queria sempre estar bem, ser o simpático da tribo e nunca advertir ninguém quanto a algumas posições. E outra é que eu me tornei crítico excessivamente a outros pregadores e até mesmo padres, no sentido de pregação.
A vaidade, ela é algo, ela é um câncer tão grande que ela vai ramificando dentro de ti, e aquilo que tu achava que fazer um tupete legal era bom para ti, ela se enraizou e ela espalhou metástases por todo o teu corpo. E quando tu começa a avaliar uma pregação, é porque a vaidade já tomou conta de ti. E foi uma das coisas que eu pedi nesse retiro, Beto, que eu fosse curado, que eu pudesse romper com isso, que eu pudesse absorver a pregação de outros colegas e de sacerdotes, para que eu pudesse viver aquilo. Senão, eu tinha colocado sobre mim uma manta de impermeável que não passava a palavra. Isso dobraria se tu fosse músico. Isso dobraria se fosse músico. Imagina um músico pregador, então? Conhece algum, gente? Eu conheço os dois aí. Então, a vaidade... Não, mas é mesmo. Eu só, já que a gente abriu os parênteses, é uma dificuldade que eu sempre tento trabalhar em mim. Porque a música o que mais me tocava, Sim. Quando eu iniciei, eu tive um período que era dificílimo me tocar. Por quê? Porque eu tava prestando alguma coisa técnica, tava prestando atenção algum gap, vamos usar a palavra de novo, na dicção, na voz, nas coisas que a gente faz. E isso me atrapalhava. E aí na pregação acontecia a mesma coisa. E é um negócio que eu já trabalhei muito mais, mas eu ainda trabalho em mim. Porque às vezes é involuntário. Quando você vê, tá perdido naquele pensamento e aí não tá sentindo a palavra. Todo mundo ali. Deixa de viver o extraordinário. O pregador do retiro se chamava Charles. Ele é de Brusque. É que agora a câmera pega mais inteiro. Dá nada, aparece ali. Aqui aqui é bate-papo. Um pregador fora de série. Tá. Porém, sendo ele de origem da renovação, ele tinha uma dicção linear. Tá. Sabe o que eu estou dizendo, Sim, né? ele não tinha uma alteração de Exatamente. Ele não demonstrava. Porque a oratória. Exato, ele não demonstrava emoção em momento algum. Uhum. Eu assim, minha primeira visão do pregador, pô, que cara frio. Né? Que cara frio, não demonstra. Imagina, nossa. Não prende a Assembleia. Exato. E minha primeira pregação. E eu juro para vocês, o local que nós estávamos era um sítio. Se tivesse Uber, eu teria ido embora. Por toda aquela atmosfera que estava pronta lá, para 5 dias. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar 5 dias ouvindo esse rapaz aí. Se eu soubesse, eu não vinha. Isso foi. Aí veio o seu Espírito Santo com a marreta Na cabeça. Pum! Me quebrou. Eu fui com 2 sacerdotes para lá, meus afilhados. Um afilhado do Padre Clayton Vai estar aqui. e o Padre Samuel. Padre Clayton vai vir. Padre Clayton! Abraço! Ele vai vir aqui. Tá lá em Natal. 26 ou 28, vamos ver a data. E aquilo quebrou em mim. A partir daquela pregação... Ô Johnny, tu lembra do primeiro amor, aquele primeiro encontro? Sim, com certeza. Que a gente só queria chorar? Foi assim? Foi assim. E aí continuam as lutas dentro de mim, continuam, mas hoje eu vou numa celebração da palavra, eu vou na Santa Missa, eu vou numa pregação, eu ouço uma pregação e eu consigo absorver a essência daquilo que se fala. Então, para a gente ver aqui como é que nós somos imperfeitos. Mas eu vou te provocar também, porque eu acho que é uma linha tênue, que a gente também dá pra falar. Tem 2 visões sobre isso. Que assim, eu também... 2 visões sobre isso, até queria a tua opinião sobre. Vou te provocar nisso. Primeiro ponto que nós devemos... Isso é claro, e a gente concorda. Nós devemos nos desfazer de às vezes, ficar prestando muita atenção até pra gente ser tocado. Sim. Porque às vezes tu tem alguns conceitos técnicos, tanto na música como na pregação. Natural, que te tiram a atenção. E aí é batalha de você consigo mesmo pra lutar sobre isso aí e também sentir o Espírito Santo, mesmo passando por cima dessa... É igual um psicólogo em uma conversa, ele tem que às vezes se deixar alguns conhecimentos para poder ter uma conversa fluida com alguém. Certo. E assim por diante. Agora, tem esse ponto.
Então, ponto que você precisa se desvencilhar para viver melhor o Espírito Santo. Mas tem um outro ponto, que é aqui que eu queria te provocar. Isso é uma opinião minha. Eu acho que temos que se desvencilhar, só que tem um outro ponto que é o seguinte. Também tem que ter uma melhora. Vamos lá. Nós três somos vendedores aqui. Certo. Né? Na minha faculdade, na minha pós-graduação, tudo tinha oratória, tudo tinha... Eu sei, até tu comentou na mesa do café sobre as palestras, até poderia falar um pouquinho sobre também. Então tem várias técnicas de oratória, tem vários gatilhos que a gente usa, que a gente pode usar para prender a atenção de alguém. E eu sou pós-graduado em marketing, tem vários gatilhos que eu uso hoje na missão. Vários. Mas eu acredito que se tu tem gatilhos que tu usa numa venda, que tu usa numa palestra, que tu usa num relacionamento para quando conquistou a ideia, se tem alguns gatilhos e eles podem ser usados também para pregar a palavra, como pontos de quando você sobe um tom, quando você bota mais emoção numa frase, se tem esses gatilhos, eles também devem ser usados. E aí aqui a pergunta, aqui eu, no caso, eu quero saber a tua opinião. Também acho, além da gente ter que se desvencilhar para viver o Espírito Santo, também acho que há vamos usar de novo a palavra gap, também acho que há uma falta disso em muitos pregadores. Ah, sim. Não é só pregadores, não são só pregadores. Só que sabe que tem muitos conteúdos bons. Eles têm, tanto é que quando o Espírito Santo te tocou e você começou a prestar atenção, foi marretado no retiro. Sim. Então o conteúdo era muito bom, mas falta uma técnica que às vezes também é necessária. Johnny, cada ser humano, complexa, né, formal? Cada indivíduo, né? Cada indivíduo, ele age de uma forma diferente, que para a natureza dele parece normal. Tá. Se tu é um pregador emocional, sim, naturalmente, quando tu encontrar um racional, vai dar disparidade. Vai ter. Agora, nessa racionalidade, se for excessiva e se tornar algo ruim de ouvir, que outras pessoas deram esse feedback, eu vejo que essa pessoa precisa passar também por mais formação ou um equilíbrio melhor. Uma formação técnica. Técnicas de pregação, nós começamos e vamos morrer aprendendo. Sim. Certo? Eu já tentei ser o Padre Léo. Eu já tentei ser o Padre Fábio de Mello. Eu já tentei ser o Padre Jonas. Nas características das formas que eles falavam. Por que eu disse que eu tentei ser? Porque eu achava legal e eu via que tocava daquela forma. O Padre Léo se utilizava de um linguajar da roça para atrair. Paulo não dizia que tu precisa. Louco, é gentil. A gente faz bastante de louco, assim. Chega até a parecer que é real. Então, tem medo da gente. Só que assim, Johnny, como é que tu vai avaliar? Claro, tu és um profissional em marketing e um orador nato. Tá. Tu queria que ele fosse igual a ti? A forma de pregar? Sim, com certeza. Não pode ser. Imagina se nós temos aqui 2 sacerdotes que a gente costuma pôr na balança. Nós temos o Padre Antônio Madeira, que prega de uma forma querigmática, é a característica dele, e nós temos o Padre Marcial, que tem uma pregação catequética. E os dois têm seus valores. Não, com certeza. O ruim é quando tu não consegue absorver nenhum dos dois. É natural que um pregador que prega de uma forma emocional te toque mais do que o que te toca no racional. Mas uma assembleia, nem sempre está só o Johnny. Isso é verdade. Então, eu vou te falar, vocês são jovens. Eu fiz uma promessa para mim em algum momento. Tá falando comigo nesse momento. Eu fiz uma promessa para mim, que eu não pregaria mais para jovem. Tá. Por quê? Porque um dia eu fui numa pregação, eu fui convidado para pregar em Camboriú. Tá. Retiro de carnaval. Meu Deus. Rapaz, quando chegou aquele convite, o catecismo... Só jovem rico, né? Não, eu me preparei, a diocese me enviou, meu Deus do céu. Quando eu cheguei lá, eram 13 jovens. Tá. Num sítio isolado no fim do mundo.
Um ministério de jovens e eu e outro pregador. Eu travei quando vi aquela minoria. Entendi. Eu travei. Tudo aquilo que eu tinha preparado, jejuado, para mim falar, houve uma... Quebra de expectativa. Tem um nome científico para isso. Uma outra hora eu vou tentar usar, que eu acho chique. Houve a minha perspectiva foi quebrada ali. E a minha unção foi pela lata de lixo. Do contrário, o menino que estava comigo aqui da diocese, um jovem, ele estava muito bem. Na minha avaliação, ele estava noutra atmosfera e eu aqui. E eu fiz uma das pregações, que era um tema que era o amor de Deus, extremamente categórico, teórico, não da minha natureza, e concluímos lá os 4 dias, viemos embora, feedback, falei para os meninos do carro, bateu lá em Camboriú, o Padre Clayton, era jovem, né? Padre Clayton, Padre Maurício, que eram jovens do nosso grupo de oração, foram lá nos visitar, voltamos embora junto, e a minha frustração eu não conseguia esconder de ninguém. Passou muitos e muitos anos, passaram-se muito tempo. Um dia eu fui num retiro e a nossa coordenadora de Ministério de Pregação Estadual estava nos dando uma formação, e no intervalo aquela moça me chamou, ela assim, tu é o Darlan, né? Sou eu. Tu não lembra de mim, né? Eu disse, não faço nem ideia. Quem tu é? Ela assim, eu estava num retiro assim, e eu estava naquele dia e tu falou do amor de Deus de uma forma tão linda que aquilo tocou no meu coração. Olha, como é que tu vai avaliar a rede? Como é que tu vai avaliar a distância que a rede que foi lançada pela palavra, a proporção que ela toma? Porque às vezes tu não é o centro da pregação. Às vezes são outras pessoas. Sim. E outras pessoas se entendem melhor ouvindo Lucas do que Pedro. Entendeu? Que eu tenho certeza que ambos eram muito diferentes. Então, eu não posso mais exigir... Por que eu falei, então, para os jovens, eu não prego mais, eles não prestam atenção, eles têm que ser pregador igual o Mazinho, que o Mazinho vai lá, mexe no emocional. E eu não queria mais pregar para jovem. Quanto mais eu dizia isso, mais convite para jovem eu tinha. Então, e eu tenho um propósito, eu não digo não para chamado. Tanto que eu estou aqui. Cara, vamos rezar. Desvalorizou agora. Vamos rezar um terço. Vamos rezar um terço lá na casa da Dona Maria. Eu não posso dizer não. Eu posso dizer assim, olha, hoje, nesse dia eu tenho um compromisso em tal lugar. Sim. Mas eu não posso dizer não. Porque tu já pensou, Johnny, Veto, Mari, já pensou um Zezinho igual eu, não desmerecendo os Zezinhos, né? Igual eu, chegar no lugar que eu cheguei? Gente, eu não posso ser assim tão egoísta, porque o que aconteceu na minha vida foi um estrondo de Deus. Eu acho até bacana tu falar sobre isso, e aproveitando o gancho também, desde o momento que tu viu Deus e o Espírito Santo agindo naquela menina, que às vezes tu pensou que o teu feedback foi ruim, mas para ela foi bom, ou tudo que Deus fez na tua vida, quais foram os momentos que mais marcaram, quais foram os momentos que tu teve mais intimidade com Deus, ou o maior impacto na tua vida nessa tua caminhada até agora? Tu tem isso dentro de ti? Claro. Eu me conheço muito bem, vocês já perceberam, né? Os meus pontos. Eu faço uma análise de SWOT constante na minha vida. Eu faço essa análise com muita constância. Por quê? Porque eu preciso disso para crescer. Os momentos que eu mais tive intimidade com Deus, tá? Foi na pregação? Não. Foi na minha miséria. Nos momentos que eu estive mais no pecado... Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Nos momentos que eu estive mais próximo do pecado, mais eu senti a presença de Jesus me estendendo a mão. Eu lembro muito de Pedro. Imagina Pedro submergindo. Imagina. Ele foi lá e estendeu a mão. Pedro estava submergindo. Pedro, homem de pouca fé, tu é. Mas ele estendeu a mão. Sim.
Então, nos momentos mais difíceis, e a minha vida profissional é um milagre de Deus. Eu tinha tudo para ser um funcionário, mas o pregador se tornou um palestrante. E um palestrante se tornou um vendedor. E esse vendedor se tornou o Darlan. Então, o que deu o começo foi o pregador. Não foi o vendedor que se tornou um pregador. A minha característica da oratória se deu pela pregação. Foi ali que tu começou a desenvolver isso. Exatamente. Uma outra situação que eu me senti muito próximo e via ele muito claro foi nesse momento, né, quando eu falei para vocês que nós tivemos uma ruptura no relacionamento muito difícil de reconstruir. Ou abriu uma fenda de distância muito grande. Ali nós estávamos vivendo uma situação financeira desesperadora, ao ponto de vender a nossa casa e o carro. Compramos uma outra casa num lugar diferente, completamente diferente, e a gente evangelizava a pé. E junto com tudo isso, o relacionamento estava normal, mas a vida espiritual distantes uns dos outros. Ali eu senti muito forte a presença do Espírito Santo nos unindo através de pessoas. Nos unindo através de pessoas. Imagina, Gilmar Mazinho, tá? Meu irmão de caminhada, fomos em muitos lugares, entramos em bares para evangelizar, paramos o bar para rezar Ave Maria por um menino que estava doente, fizemos algumas coisas. Imagina o Gilmar Mazinho, num dia, né, nesses momentos difíceis, ligamos para o Gilmar Mazinho para pedir oração, algo assim. Ele assim, nossa, que demora, achei que vocês iam ligar antes. Vem aqui na minha casa me buscar. Vila Nova. Vila Zulema. Casa do Gilmar Mazinho. Ele embarcou, fomos lá na minha casa. A gente tinha um local de oração na minha casa, no piso inferior. Vai dizer que foi um dos caras que viram o mato brilhar. O mato brilhar? Várias vezes. Achamos um para poder falar aqui, ó. Várias vezes. Gilmar Mazinho entrou na minha casa, a hora que ele botou o pé na porta, ele disse, meu Deus, tem muitos anjos nesse lugar. Ali pegou eu e a Andréia e... Por quê? Como é que um casal da igreja vivia tão distante espiritualmente? Então, interromper o áudio. Mesmo? Vamos ver. Voltou. Voltou? Tava com chasso aqui. Então, Falou em anjo. Eu tava escutando aqui. Ô, gente, eu não sei os horários de vocês, tá? Não, fluindo aqui. Então, e nesse momento eu sentia, através de pessoas, as mãos de Jesus nos aproximando. Irmãos, e milagres, eu vi muitos. Eu vi muitos milagres. Vi milagre físico, vi milagres de conversão, vi famílias em pedaços se reunir, vi muita coisa. E ainda vejo. Isso é bom. E ainda vejo milagres, porque a sensibilidade da oração te torna um cristão mais atento aos detalhes. Porque a maioria das pessoas que procuram milagre, eles acham que é alguém levantando uma cadeira de roda apenas. Eu acredito que isso aconteça. Eu acredito que um cego volte a enxergar, eu acredito. Mas pegar um jovem hoje, depressivo, saindo das drogas, e ser curado é muito difícil. A agressão que o entorpecente faz na vida dele é muito grave. Só uma ação divina. Querem falar de vigília? Foi isso. Querem falar de vigília? Fala de alguma experiência da vigília. A renovação, os primórdios. Lá a gente rezava muito. Sim. Não estou dizendo que não reza agora. Sim. E nós era diferente, assim. A gente rezava, tipo, 24 horas.
E a gente tinha um local aqui no Aurora, no meio do mato. E muitas pessoas foram lá. E a gente reunia a partir da meia-noite, em clamor. O Santo Terço tem a sua força. Hoje eu me realizo na oração muito pelo Santo Terço. Aprendi a rezar o Santo Terço da forma que ele é. Mas a gente ia pro clamor, louvar a Deus e pedir a presença dele. Durante a madrugada, eu vou citar 2 coisas, uma negativa e uma positiva. Durante a madrugada, várias vezes nós já ouvimos, não foi eu ouvi, o grupo ouviu uma manada de boi vindo na nossa direção quebrando o mato. Caramba. Imagina 15, 20 pessoas ouvindo o mesmo ruído de algo que vinha na tua direção quebrando todo o mato. Eu ia falar isso agora, irmão. Sabe aquele arrepio que ele começa aqui na redemoinho do cabelo? E assim, não, foi o Darlan que sentiu isso. Poderia ser um medo meu, que estava gravado lá no meu inconsciente. Não, várias pessoas. No momento da oração, quando a lua, a lua escurecia um pouco a mata, a gente forrava a mata com cobertores, o mato que estava em nossa volta começava a brilhar. Essa é a história que eu ouvi de muita gente. Chegamos. O mato começava a brilhar ao ponto de pôr ele dentro da Bíblia e até tu chegar em casa ele ainda estava iluminando. Sim. É um fenômeno científico. Alguém me prove. Alguém me prove que é um fenômeno. Porque, vamos lá, a sarça ardente não é incomum no deserto. A sarça... Eu não sabia disso. A sarça é um capim que pega fogo por causa do calor. Ela pega fogo, que é muito seco. O que é o incomum? É que não cessava. Também. O fogo não cessava. Então, o pegar fogo na sarça não é algo tão... Agora, acender o capim, de repente, não é algo tão extraordinário. Pode ser uma coisa da luz, da lua. Pode ser um efeito. Mas tu chegar em casa. E Deus, ele se utiliza de detalhes para te convencer de sua presença. Porque o inimigo, ele quer dizer que é só uma emoção. Então Deus se utiliza dos detalhes. Os detalhes que ele preparava para nós eram sobrenaturais. Porque Deus não age no natural. Ele está aqui. O inimigo age aonde? No sobrenatural. O inimigo não tem o poder de vir aqui e bagunçar esse ambiente. Não, ele vai agir numa das gavetas do teu inconsciente para que tu desvie a tua atenção, para que tu fale alguma coisa fora de contexto. E Deus age, os milagres acontecem aonde? No sobrenatural. Porque o que é natural, a ciência pode provar que foi ela. Então, esses lugares eram lugares de sobrenatural. Isso se dava pelo quê? Pela atitude da caminhada. Pela atitude do encontro. Então, a evangelização, nós não podemos nos limitar à nossa emoção. Sim. Nós precisamos buscar o sobrenatural. Uma vez se dizia muito na abertura do Vinde Vede: se não for para acontecer milagre, eu nem vim aqui. Pregadores falavam sempre isso. E de fato, se reúne uma multidão de 1000 jovens, como era o Vinde Vede, tem que acontecer milagre. Tem que acontecer algo sobrenatural, a presença de Deus. E esse milagre pode ser a conversão de um. Esse milagre pode ser um menino lá do meio levantar, igual acontecia muito lá em Forquilinha. Eles colocavam drogas embaixo do altar. Esses milagres precisam acontecer, porque senão nós nos tornamos vaidosos demais. A gente acha que é nosso. A gente acha... Não é, Johnny? A música eu não navego muito, né, nessa atmosfera, mas a pregação te torna vaidoso demais.
né? Principalmente quando tu começa a receber Coríntios 12, os dons espirituais. Um irmão que tem um dom de ciência, meu Deus, ele proclama aquela palavra em nome de Jesus e quando ele se envaidece, aquilo não chega na pessoa que foi lançada a palavra. Eu sei que nós iniciamos, um dos riscos do bate-papo, né? É um dos riscos que nós estávamos falando. Nós estávamos falando de um percurso de um pregador e nós já estamos num cenário, né? Num campo de guerra. O pregador, o grupo de oração, o apostolado da oração. Se vocês me permitem, eu queria sair um pouco do contexto da RCC. Claro, com certeza. Por quê? Porque é da experiência que eu estou tendo a partir de 2019. Tá. Por quê? Porque a minha vida inteira foi na renovação. Sim. E a renovação nos prepara para ser um ótimo pregador na renovação. Isso, dentro do movimento. Ali. Então, tu bebe daquela fonte, que eu não estou dizendo que é ruim, é maravilhosa. Só que tu acaba, às vezes, te afastando das pessoas que precisam de ti por elas estarem em outras pastorais, em outros movimentos. Sim. Em 2019, quando o nosso grupo precisou dar uma pausa, a gente perdeu uma irmã muito amada com uma doença, nós perdemos pessoas muito próximas, e o nosso grupo era um grupo de uma idade alta. Nós chegamos a ser o maior grupo da renovação da diocese. Nossa. Nosso grupo era gigante. Isso era cerca de quantas pessoas? 250, 300 pessoas. Nós vinha ônibus da quarta linha, Praia do Rincão, Lombas Pedreiras. Vinha muita gente. Que top. Vinha muita gente. E quando a gente precisou em 2019, nós chegamos, eu e a minha esposa, numa incógnita. E agora? Para onde é que nós vai? Nesse período, a minha esposa foi chamada para ser ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia. Imagina, minha mulher, uma intercessora nata, minha mulher, uma mulher de oração, foi chamada para ser ministra ordinária da comunhão. Veto, pensa na mulher realizada. Realizada enquanto igreja, ela trazia a experiência da renovação para aquelas pessoas, rezava junto e falava de Deus, e falava do Espírito Santo, e proclamava no meio da reunião dos ministros. Ela deixou de ser da renovação? Não deixou. A essência está nela. E a Deia ficou por ali 3 anos e logo assumiu a coordenação de ministra extraordinária da comunhão e eu ministrando a palavra. Nós começamos a conhecer pessoas do apostolado, do movimento de irmãos, Legião de Maria, e começamos a conhecer a igreja como um todo. As pastorais, né? Ali eu comecei a dar mais valor ao sacramental, a essência do altar, como é que tu prepara o altar, o cuidado, o zelo. Quantas vezes eu chegava lá, ela estava com uma escova de dente, com creme dental, para dar brilho no cálice ali, né? Nossa, me fugiu a palavra. No cibório. Boa, Mari. Cuidando do altar, a toalha, passando o sanguíneo, mas impecável. Eu disse, opa, tem algo maior em tudo isso. E muito que a Assembleia não vê. Aquilo que a gente já falou também antes sobre isso. Então, aquele preparo, e nós começamos, aí assumimos o CPC. Tá. Assumimos o CPC com o objetivo da unidade. Quando nós fomos convidados, na verdade foi uma espécie de eleição, e nós pedimos 30 dias, e nós começamos a orar na madrugada. E a moção que nos vinha era a moção de unidade. Começamos a rezar pela unidade, que nós queríamos fazer todas as pastorais terem unidade. Então, tu começa a viver a igreja como um todo. Eu volto a dizer, eu nunca vou deixar de ser
da Renovação Carismática Católica. Né? O nosso amado bispo disse que cada diácono vai cuidar de uma pastoral. E eu rezo, peço a Deus que ele me encaminhe para a renovação. Por quê? Porque é o meu métier, é o meu povo. Mas a gente aprendeu muito a essência da igreja convivendo com eles. Nós estávamos falando de oração, né? De vigília. Sim, isso. De vigília. Quem dera a gente conseguisse trazer para a igreja, para as pastorais, a essência da oração da renovação. Não estou falando de orar em línguas. Não estou falando em dons. Não estou falando disso. Não estou falando de Pentecostes. Eu estou falando de unidade. Lembra que eu te falei que eu tive uma moção e acabei perdendo por falta de fé, ou falta de vontade, ou falta de coragem? Essa oração. Então, creio eu que é muito da vontade do Espírito Santo que a igreja reze junto. Ah, com certeza. Como um todo. Em comunhão, né? Como um todo. Se o Johnny lá no meio vai fazer um xandalarabari, é a identidade dele. Para os que estavam na primeira missa do Padre Douglas, aqui na nossa comunidade, tinham vários padres. Após a consagração, Padre Douglas, ele levantou a Eucaristia e orou em línguas. O que ele fez? Pegou a Assembleia e mostrou, essa é a minha identidade. Que ele nunca vai abandonar. Ele é um sacerdote da igreja. Mas a identidade dele é da renovação carismática. Então, nós, pregadores, a gente precisa mover essa ação, mover essa graça para toda a igreja. Me tornei um pregador, tenho as minhas dificuldades como pecador que sou. Já estou fazendo um resumão aqui. Sim. Né? Porque eu acho que a gente vai chegar uma hora que nós temos que parar de falar. Eu vou finalizar a gente completar. Então, tudo tranquilo. Me tornei um pregador, eu me realizei muito enquanto pregador, me realizo muito enquanto ministro da palavra, me realizo muito agora rezando o terço todos os dias. Isso é bem bacana. Me realizo, formei o terço dos homens na comunidade. Mas, um pregador que quase nunca rezava o terço. Olha só. Comecei a navegar em todos os cenários da igreja e participar de reunião com o apostolado da oração, ver as carências que eles têm. Ontem a gente estava aqui, na casa ao lado, falando do apostolado da oração. No Vado? No Tono. No Tono. Ela é do apostolado. Convivo com o pessoal da Legião de Maria. Quais são os princípios? O que eles podem fazer a mais na igreja? Então, a igreja... Ela é viva e rica, né? Muito rica. Mas tu precisa tirar, ou melhor, quebrar tabu. Porque mesmo que tu tenha uma identidade, quem move tudo isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a cabeça da igreja. Essa é verdade. Darlan, essa vai ser corte. Essa vai ser corte, Darlan, eu acho que o papo foi top. Eu acho que era bem essa a proposta. A gente falar de vários assuntos, debater. Nossa! E expor também a nossa opinião, porque eu acho que é um bate-papo, uma construção. Às vezes que a Mari ali participou também. Era exatamente esse propósito. E eu acho que assim, eu acho que foi obra de Deus que tu fosse o nosso primeiro também. Porque facilitou o nosso trabalho. Darlan, mas eu acho que ficou muito aleatório, né? Não. Eu acho que teve pareceu muito aleatório. Deu uma linha bem bacana. Porque a gente começa a conversar e acaba não percebendo, às vezes, o que a gente estava falando. Por exemplo, tinha momentos que eu tinha que cuidar do áudio, eu via fazer 20 minutos que eu não olhava para trás do computador. Então a gente vai entrando aqui e não percebe, mas foi... Não, ótimo, exatamente. Então, uma das coisas que quando eu mandei a mensagem para ti, me manda um cronograma aqui que nós vamos falar. Eu vivo chegando em dezembro, dia 31, e querendo fazer propósito de dieta no ano seguinte.
Quem não, na verdade? Na verdade, tu tem que pôr colado na geladeira que tu estás de dieta. No lado do número do gás. Esses dias, não, só um Ali. pouco. Esse dia eu fui abrir a geladeira, aquele dia eu ia fazer, era jejum, mas não era jejum espiritual, era intermitente Tá. que eu faço. E eu abro a geladeira, aqueles... Mas tá resolvendo? Como é que é? Aqueles hot... Como é que é? Hot Pot. Hot pot. É. A hora que eu abri, eu vi aquele hot pot de bacon com barbecue. E ainda faz assim, bagulho, vai ver. Foi-se o meu jejum intermitente. Pronto. Pronto, acabou. Então, quando eu tava assim, eu disse, mas vai ser uns temas mais aleatórios e tal. E seguinte, mas eu não quero ter vergonha de expor as minhas fragilidades. Porque a partir da hora que tu te conhece, que tu começa a encarar isso, o ruim, o princípio do melhor, de tu melhorar é tu admitir. Eu falo para todo mundo que me pede para falar sobre droga e bebida, ou algum vício. Cara, o princípio de tu ser curado é tu admitir que tu é doente. Se tu não admitir que tu é doente, nem o remédio faz efeito. Então, o princípio de tu ser uma pessoa melhor é tu admitir que tu é fraco. E eu fui fraco em muitas coisas e continuo sendo em outras. Porque o processo da construção é a melhoria contínua. Nossa, foi muito isso 9.000 agora. Né? Top. Ô, Darlan, olha só, eu queria então pra gente... qual câmera que tá funcionando lá pra nós? Aquela lá? Essa aqui tá acabando a bateria só. Tá, Mas top. eu acho que vai dar tempo. Darlan, pra gente finalizar então, acho que o papo foi top. Iria bem Foi, mais ainda, com foi, certeza. foi. Obrigado. Eu acho que, como eu tava falando antes, foi muito do Espírito Santo que tu fosse o nosso primeiro. Até para facilitar o nosso trabalho como entrevistador, acho que fluiu muito bem, né? E também por ser uma referência, como eu falei, não tô falando só aqui, já falei fora também, o dia que tu pregou a Start para nós, então é referência para nós. O Mário tá lá olhando comigo com a câmera na mão lá. Então é isso, eu acho que foi muito Espírito Santo tu participar desse primeiro episódio, que vão vir outras pessoas também. O nosso propósito é que agregue na vida das pessoas, como agregou hoje na nossa também aqui participando. E aí eu queria te pedir duas coisas pra gente encerrar, tá? A primeira coisa é que tu pode talvez usar todo esse contexto que tu conversou com a gente, olhasse para aquela câmera ali, ó, e deixasse um breve recado para pregadores, para famílias, para pais de famílias, para trabalhadores, porque a gente falou de vários pontos que a vida cristã tá ligada. Até né? desculpa te interromper, Não, pode, e eu fica à vontade. confirmo, porque quando tu falou que ia terminar, eu ia fazer a mesma coisa. Só que o que vem no meu A coração... gente tá conectado, meu amigo. Só que o que vem no meu coração, tu generalizou, mas veio no meu coração algo bem bacana que a gente conversou no começo. Se tu conseguir dedicar, né, essa palavra, o que tu vai dizer, para quem sente um chamado, mas não sabe como agir a partir dele. Nossa, perfeito. É muito isso que veio no meu coração. Se conseguir falar sobre isso, eu te agradeço muito. Então são duas coisas que eu te pedi. Essa é a primeira, daí tu olhasse para aquela câmera ali e falasse isso, que é destinado a quem estiver ouvindo, né? E a segunda, depois de tu dar esse recado, que tu fizesse, que a gente junto, né, gravando também, mas a gente fizesse uma oração. Confirmo também. Tanto pela tua vida, pela tua história, para que Deus continue te abençoando na tua missão como pai, como diácono, como pregador, entre outros, como trabalhador, mas também pedir que tu fizesse essa oração para também que Deus abençoasse a nossa missão, o nosso podcast, que chegue às pessoas, que é o nosso propósito. Pode ser? Show. Então tá. Então olha para aquela câmera lá e dá o recadinho pra galera. Não, eu vou fazer um lobby ainda. Não, fica à vontade. Eu me senti honrado, Mari, Johnny, eu te conheci um pouco depois, em ouvir sobre o projeto Incendiários. Isso é verdade. Porque o Incendiários, ele não te remete ao ato que vai acontecer, que é incendiar. Incendiários é um propósito de ação, né? Incendiários. Aqueles que atêm o fogo. Exatamente, aqueles que atêm o fogo. Uma pessoa, quando ela se encontra com ela mesma, não faça isso antes de se conhecer. Que você comece a divulgar aquele que habita em ti com gestos, com transformação, com a sensibilidade de um bom cristão. Assuma o teu posto como um bom soldado de Cristo e incendeie o coração daqueles que vivem contigo, no teu trabalho, no teu cotidiano, seja na escola, seja na família, na rua, no esporte que você pratica, se você corre, se você pedala,
incendeie o coração, porque eu acho que a missão daquele que recebe é o doar. E se você recebe a graça de Deus, se você já se encontrou consigo mesmo, se você recebeu essa graça, o batismo começou a mover dentro de ti, divulgue Jesus. Não existe nada mais potente de um coração que fala dele. Não existe no mundo uma força mais sobrenatural que o nome de Jesus Cristo. Se você é pai, se você é jovem, seja de Deus. Se permita transformar todo dia. Não ache que você será o cara perfeito ao encontrar com ele. Mas na caminhada ele vai te mudar, ele vai te ensinar e vai mostrar o grande potencial que você é. Que você receba de Deus a sua força, o olhar de Jesus. O mesmo olhar que Pedro recebeu depois de tê-lo negado. Olhar de misericórdia. Olhar de um amigo, daquele que acolhe. Que o poder de Deus estabeleça em você morada eterna. Amém. Amém. Muito top. Muito bacana. Vamos fazer a nossa oração então? Vamos. Se pudesse orar com a gente. Só um pouquinho, mano. Claro. Aqui deu no time. Ele falou amém, a câmera desbloqueia. Pronto. Faz Informação. Aqui ainda tá um pouquinho. Eu vou fazer só um backup aqui pra caso for necessário. Então, Ana, que a gente possa fazer uma oração então. Vou deixar contigo aí, Tá. que é o nosso convidado, o pregador, fazer a oração com a gente. Eu acho uma grande responsabilidade, né? Quando alguém me chama de pregador, é muita responsabilidade. É muita. Às vezes a gente não consegue medir isso, mas é muita responsabilidade. Nós, como cristão católico, invocamos a Trindade Santa para que a gente possa dar abertura, né? Abertura a esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre este ambiente. Que o poder misericordioso de Deus possa preencher todos os espaços desse lugar, dos corações. Que nós, enquanto seus filhos, possamos ser apenas instrumentos em suas mãos. Que esse podcast Incendiários possa incendiar o Brasil com visitas do sobrenatural. Que o Espírito Santo dê palavras, moções, que o Espírito Santo possa adentrar esse lugar, como aquele lugar na casa de Lucas, naquele segundo pavimento, onde línguas de fogo se repartiram sobre eles, e eles falaram do sobrenatural, falaram do amor. Que esse poder de Deus seja derramado sobre esse lugar. Que todo medo, que todo olhar, que toda palavra contraditória seja repreendida pelo Espírito Santo. Que o semblante de Jesus possa ser transfigurado a todo aquele que aqui estiver, seja ele um sacerdote, um jovem, um convidado, uma mãe, um pai de família, que ao entrar neste ambiente, sinta o semblante e o sorriso de Jesus. Que este lugar possa ser um lugar de cura, que possa emanar desse lugar em todas as casas que adentrar esse podcast, por meios eletrônicos. Que esse lugar possa emanar a palavra de Deus para o Brasil, para as pessoas que estão com o coração vazio de Deus. Que esta família que aqui nos acolhe, que os incendiários possam proliferar esta grande graça que Deus colocou no coração deles. Que tenham sabedoria, a sabedoria de Salomão, que tenham a força de Pedro, que tenham a sabedoria de Paulo e possam levar a muitas almas, a libertação em Jesus Cristo. Que Ele possa sempre estar à nossa frente. Que esse projeto seja um projeto do coração de Jesus. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí então, Beto. Eu acho que é isso. Oxi! Darlan, obrigado pela sua conversar. participação, tá? Tamo junto, que Deus abençoe. Quase sua vida. 10 horas, gente. Não, olha ali, nós tivemos uma hora e meia de podcast. Tem os cortes. Tem bastante corte. Tamo junto, bem, meu irmão.